Olá, olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhada hoje então sobre o processo formador, digamos assim, dos solos orgânicos. Vamos lá então. O nome que convencionalmente se chama isso, Brasil afora, é terra preta de índio. Eu não gosto muito do termo índio, mas é o que a geofísica, a geologia tem chamado esse fenômeno que está presente no Brasil inteiro, em todos os estados, todos os municípios, que é a TPI. Então nós vamos dar uma olhada hoje como que se formam esses solos antropogênicos, qual é a origem do solo que é formado pela cultura humana, como que esses solos se formam, quais são os tipos de micro-organismos de vida que compõem o solo, os remanescentes faunísticos, os vestígios fitofaunísticos, macrofitológicos, às vezes são coquinhos, ossos de caça, ossos de animais predados. Então nós temos aqui um vislumbre do nosso gigantesco jardim antrópico chamado Amazônia, em que a presença humana modificou drasticamente a paisagem, com vastos jardins antrópicos, onde nós temos matas de castanheiras, de angelim-pedra, nós temos de macaúbas. Especificamente a floresta amazônica ela foi manipulada pelo contingente humano ali ocupando há mais de 12 mil anos para formar uma floresta com características humanas. Então nós temos nesses pontinhos pretos que vocês veem, são as terras pretas, são as áreas de larga escala onde houve uma ocupação humana pré-colonial gigantesca, deixando ali um subsolo orgânico residual do povoamento humano. E essa é a densidade da população do povoamento ao redor desses grandes rios. Nos perfis estratigráficos, nós encontramos uma série de elementos que nos indicam que essa terra preta no solo orgânico ela é de origem humana. Neste atual momento, ministrando aula para vocês e tentando mostrar para vocês que esse solo tem origem humana, eu preciso falar de estratigrafia. Estratigrafia são as diferentes camadas, os diferentes estratos que compõem a estrutura pedológica do solo. E logo nas primeiras camadas, ou às vezes até mais enterrado, nós encontramos elementos indicativos de uma ocupação humana pretérita, o que nós chamamos de lente de ocupação ou camada arqueológica. Essa camada arqueológica é onde vão se encontrar ali os vestígios do povoamento humano, da ocupação humana mais antiga. E por que essa terra é preta? Essa terra é preta por um processo bastante simples, mas de uma formação muito complexa. Ou seja, todos os povoadores e povoadoras do nosso continente, ao criar um habitat de ocupação, eles construíam suas casas, suas moradias, suas estruturas de habitação, e nela eles consumiam e exploravam o ambiente e traziam para essas residências, então, esses vestígios, esses restos fitofaunísticos, esses vestígios de alimentação, e os descartavam no solo. E são vestígios naturais, orgânicos. Então, ao trazer uma casa, dentro de sua casa, uma caça, por exemplo, ela se decompunha, assim como a fogueira, os vestígios das ações humanas nesse território. Assim como na foto anterior, aqui nós observamos no Acre, na floresta amazônica, um geoglifo. Geoglifo são o que seriam hoje, o que significaria hoje as grandes cidades, digamos assim, o termo é equivocado, cidade, mas os grandes conglomerados humanos dentro desses jardins antrópicos amazônicos. E ali se encontra uma abundante cultura material, tá? Às vezes geoglifos com uma complexidade gigantesca. E escavando esses geoglifos, se observou que as camadas arqueológicas, as camadas estratigráficas, elas são ricas em matéria orgânica.
terra preta, terra escura, uma terra que tem um odor bastante forte por causa da decomposição e dos micro-organismos que ali estão. É muito interessante observar que existem vários estudos que comprovam esse nosso raciocínio. Um dos livros mais importantes é a Dark Earths, Terras Pretas, as origens, as propriedades e o manejo dessas terras pretas de índio. Nós temos um livro importantíssimo também, Terra Preta de Índio, uma lição dos povos pré-colombianos da Amazônia, como que se formaram essas terras pretas. E todos os livros chamam assim, Terra Preta de Índio, como vocês podem ver aí na iluminura, a Terra Preta de Índio. Amazonian Dark Earths, né? Como que essas terras se formaram. E é um processo deposicional, ou seja, toda a cultura humana que ocupa aquele espaço, ela gera resíduos alimentares, fecais, resíduos humanos, que vão formar aquele solo ao longo de centenas de milhares de anos. E essa formação ela vem acompanhada com cultura material, cerâmica, pedra lascada, material lítico, o material ósseo, material conchífero, e tudo isso colabora junto com a deposição da matéria orgânica na formação desse solo. E a terra, de fato, pessoal, é bem preta, ela é bem escura. A coloração dela na tabela de Munsell é uma coloração bem escura, bem preta, muito orgânica, derivado desses colágenos, desses nitratos, da alta concentração de nitrogênio, ou seja, ela é riquíssima em minerais. E a formação rica em minerais, ela não surgiu à toa. Ela veio de uma ação humana, de depósito humano, por exemplo, enterramentos, cemitérios humanos. Ela vem do depósito, da coleta, da caça, da forragem de material ósseo, odonto, de material querato, né, os chifres, enfim, dos cervídeos, dentes de animais, do porcão do mato, do cateto, do coleira, material malacológico, conchas, do carvão das fogueiras, isso é muito presente, sementes, pequenos fitólitos palinológicos também, pólen, e macrofitólitos, às vezes sementes de coquinho. E embaixo disso tudo, como vocês podem ver nesse slide aqui, sepultamentos. Os sepultamentos também colaboram bastante para a formação dessa terra, justamente porque quando o ser humano retorna à Terra, ele é enterrado, ele volta a fazer parte dessa cosmogenia, ele volta a fazer parte do todo. E aí, claro que sempre associado a essa terra preta, nós vemos um agricultor ali no canto superior direito, mostrando a espessura da camada arqueológica, da sedimentação arqueológica. E ela sempre vem acompanhada com vestígios humanos, ou cemiteriais, ou sepulturas, ou enterramentos, mas também ligada a uma ocupação, né? São as fotos da Lapa do Santo. E os agricultores sempre tiveram contato com essa terra orgânica, mais produtiva. Aqui um corte, então, específico naqueles grandes conglomerados urbanos na Amazônia. Dá para perceber nessa foto aqui, nitidamente, uma estrutura de terra preta, enquanto que na base da escavação o que se encontra é um solo estéril. O que seria o solo estéril representado nesse desenho acima? O solo estéril é quando ele já não tem mais vestígios da cultura humana, não apresenta mais elementos vestigiais do povoamento. Ou seja, até ali o ser humano ocupou. Abaixo daquilo já é a estrutura do solo natural. É interessante observar que essas terras pretas, essa estrutura orgânica, ela sempre conta uma história do povoamento, da ocupação, que ela é muito antiga. Ela faz parte da história da ocupação do continente sul-americano e aponta justamente a interdependência dessas populações do campo com a natureza, a sua íntima relação com a natureza. Porque tudo que nós encontramos do processo de formação humana do solo orgânico provém da natureza, dos processos de decomposição. Isso a arqueologia demonstra com uma clareza grande
que durante as escavações é muito típico quando se fazem os poços testes, por exemplo, a própria estrutura do solo, quando ele está mais granulado, mais escuro, mais espesso, demonstra claramente que logo em seguida ou se encontrarão urnas funerárias, como o exemplo da foto, ou se encontrará muito material cerâmico, ósseo, odonto e querato malacológico, ou seja, matéria orgânica provinda da natureza. Essa é uma foto do colega que escavou muito na Amazônia, o professor Dr. Eduardo Neves, da USP, em que fica nítido, nessa imagem é nítida o povoamento da Amazônia e sua relação com as terras pretas. Ela é muito escura e no slide vocês já conseguem observar uma mudança aqui, ó, na transição do solo bastante enegrecido para um solo mais estéril, até lá no fundo começar a aparecer o solo natural. Mas até então, olha a quantidade de sepultamentos, de urnas funerárias e de cerâmica associada à parede aqui, ó, da escavação. Uma escavação maravilhosa, um excelente trabalho. E observem que como essa terra é orgânica, ela tem muita infiltração das raízes, que buscam nela os seus nutrientes. Outra foto da escavação, sempre associada a uma mata nativa, uma mata alterada pelo processo de ocupação humana, normalmente secundária, mas que revela um solo extremamente rico em minerais. E esses minerais, eles não vêm sozinhos, eles vêm com uma série de micro-organismos invisíveis ao olho nu que auxiliam na decomposição do solo, da formação do solo. Por isso que a terra, essa terra, ela tem essa característica, ela é granulosa ao tato, pega, inclusive quando a gente faz o teste para saber quando ela é antropogênica, esfrega no dedo e passa no nariz um pouco. Se ficar manchado, pode crer que ali tem micropartículas de carvão e ela já lança um odor, porque ela estoura essa molécula e larga um odor característico da decomposição do micro-organismo. E sempre vem muito acompanhada de cultura material. Esses artefatos são artefatos da Amazônia e mostram o quanto essa cultura material está associada à terra preta de índio. Recebe esse nome, logicamente, por ter origem dos nossos povos originários latino-americanos. E revela a história do nosso país, a história do povoamento do continente. Aqui, esse sou eu na foto, aqui eu mostro uma coleta de carvão. Logo nas primeiras camadas está tudo cercado de solo estéril e um pedacinho do solo está enegrecido, ou seja, ali começa o processo de formação do solo antropogênico. Isso é muito evidente em sítios que tiveram uma ocupação rápida, ou seja, as populações chegaram ali, ocuparam, acamparam, ficaram pouco tempo e foram embora. Ou seja, não foi um processo de longa duração capaz de formar longas, espessas camadas de solo. Mas em outros lugares é bem nítida ali a espessura que o solo composto, orgânico, ele chega até às vezes 2 metros de profundidade, sempre acompanhado com muito material arqueológico. E isso, é claro, fica bastante evidente quando há um processo de apropriação desse solo. Esse solo, por ser um solo humano de formação antropogênica, ele é patrimônio da humanidade, é protegido pelo IPHAN e, como sítio arqueológico, ele é um bem da União. E é claro que ocorre muitas vezes do agricultor plantar em cima desse solo justamente por perceber que ele tem uma característica de fertilidade muito superior aos solos vizinhos. E com isso, nas primeiras camadas do solo, o agricultor, claro, ele vai alterar um pouco a camada, porque passa ali a grade do arado, enfim, para poder aproveitar. Isso aconteceu muito no processo brasileiro de agriculturação. Inclusive aqui no sul do país, nós temos os cerritos, que são montes, são montículos de terra, também protagonizado pelos povos originários. E ali o orizicultor, muito tempo depois, no século XX, o orizicultor terraplanou aqueles cerritos, destruindo completamente o sítio arqueológico
e espalhando aquela terra preta sobre a sua lavoura para obter maior fertilidade. Por ignorância ou não, isso é destruição do patrimônio arqueológico brasileiro. Normalmente acontece nos latifúndios e no agronegócio, no caso da horticultura de grande plantação. Nas comunidades que têm agricultura familiar, esse é um exemplo muito característico, uma foto do nosso colega Rafael Cortelletti, da UFPEL. Esse é um danceiro da cultura G, ou seria os antecessores dos Caingangues, os antepassados dos Xoclen, onde eles faziam círculos de terras para fazer as suas danças, suas cerimônias, seu xamanismo. Nessa escavação do professor Rafael fica muito nítida que a agricultura familiar ela tem um respeito a essas estruturas, vindo a preservá-las. Em outras estruturas, mesmo com o material arqueológico presente, nós não encontramos a terra preta. Ela, por processos de lixiviação e por ser muito orgânica, ela acaba sendo lavada, ela lixivifica do solo, e aí se perde um rico material. Isso não quer dizer que em outras áreas nós não encontremos esse material. Aqui nessa foto dá para ver em profundidade onde começa o solo estéril, lá no fundo, ó. E a partir do topo da superfície até mais ou menos 50 centímetros, olha a quantidade de material arqueológico unido a essa terra preta. Há um tempo atrás eu escavei com o padre Schmitz, né, isso foi em São Marcos, no norte do estado do Rio Grande do Sul, onde a terra preta ela se organiza conforme a estrutura de habitação desses povos originários, desses indígenas. Aqui, no caso, uma estrutura semi-subterrânea, onde eles faziam esses buracos na terra para se proteger do frio, com um telhado de samambaia, um telhado de folhagem, enfim, para moquear pinhão, para se proteger do rigor do inverno da serra. E ali está também a terra preta, e ela acompanha a estrutura do solo, e indo abaixo dessa estrutura vai se encontrar o solo estéril sem o povoamento humano. Esse slide é bem característico, é bem típico para mostrar a diferença de um solo antropogênico para um solo estéril. O infiltramento dos organismos que forma como se fosse mesmo um microecossistema da relação do mineral, que é altamente nutriente, com esses fitólitos, macrofitólitos, essa palinologia riquíssima, e com todos os resíduos corpóreos humanos e provindos da caça, por exemplo, colágenos, lipídios e outros tipos de moléculas oleosas que não se decompõem tão facilmente, que são as estruturas ósseas, por exemplo, né, o cálcio. E aqui um exemplo de como essa terra preta é orgânica, as ervas plantadas lá atrás. Eu sou de uma época que a minha avó comprava terra preta para plantar os xaxins em casa, dentro da sua casa. E essa terra preta, com certeza, ela vinha de algum lugar de ocupação humana. No caso, lá em Rio Grande, ela vinha do Arroio Vieira, bem próximo ali, onde tinha um sítio no Clube de Tiro, Caça e Pesca, um sítio gigantesco da tradição vieira, e infelizmente os carroceiros encontravam essas terras pretas, né, e faziam lá a exploração dessa terra preta e vendiam para as senhoras para que elas pudessem plantar os seus chacins, visto que na nossa cidade de origem, Rio Grande, nós temos ali um solo quartzarênico, um solo arenoso, um solo muito pobre em minerais, em matéria orgânica. A minha filha aqui, a Mari. Essa é uma sementeira, é um potinho muito pequeno de cerâmica, encontrado também na estrutura arqueológica, para mostrar a relação desses povos com as sementes do campo. Com as sementes. Então, ou é esse potinho de cerâmica, que é bem pequenininho, ele servia para colocar óleo, para dispergir óleo, para ungir, enfim, ou ele servia para semear, para guardar as sementes. Olha bem a diferença do solo estéril para o solo de terra preta, para o solo orgânico. A formação do processo, esse processo de formação do registro orgânico, ele é muito nítido, ele é bem claro, bem específico. Dá para ver ali na escavação da quadrícula, no nosso canto superior direito, a diferença nítida. Ele muda drasticamente do solo antropogênico para o solo estéril. E no nosso canto superior
esquerdo, nós observamos então um solo completamente estéril, onde não houve ocupação humana. E sempre junto dele encontramos então vestígios humanos, quando não paleontológicos e de outras origens. Temos também os sambaquis, as estruturas, os montes, os conchíferos, os concheiros, onde a presença da estrutura malacar, da estrutura da concha, ela sobrepõe então as outras manifestações orgânicas. Além da concha, muitos ossos de peixe, de pescado, porque normalmente o sambaqui está associado ao litoral ou à margem dos rios, das grandes lagoas. E não quer dizer que esse solo seja menos orgânico, ele é completamente mais orgânico e a sua condição mineralógica é bastante superior. Então, ao fundo, aí, em cima da mão, vocês conseguem observar a matéria orgânica, bastante nítida, bastante, né, granulosa, como é clássico, os arqueólogos conhecem bem essa estrutura. E atrás, lá ao fundo, os fragmentos cerâmicos, durante a escavação, os fragmentos cerâmicos que aparecem associados. Tudo isso são páginas únicas da história da humanidade, páginas únicas da história dos nossos povos originários brasileiros, que devem e precisam ser respeitados. E o objetivo desse vídeo é que o próprio agricultor, o próprio bacharel em agroecologia tenha noção de como que se formam esses solos, de como que se constrói e constitui a estrutura desses solos. Aqui uma área de lavoura, uma área de agronegócio, de plantio amplo, onde um desses cerritos foi destruído. Desses montículos, ele foi terraplanado para distribuir toda a terra preta sobre o agronegócio. Então vocês percebem o quanto a lavoura de latifúndio ela é destrutiva para o sítio arqueológico. E eu vou dar um outro exemplo para vocês da agricultura familiar. Como que na agricultura familiar a estrutura do sítio se preserva, mesmo que o pequeno agricultor esteja plantando em cima dela. Aqui, elementos claros, a diferença drástica na mudança do extrato arqueológico para o extrato natural. Esse é um exemplo do pequeno produtor, digamos assim, do agricultor familiar, quando ele planta sobre a terra preta, ele preserva esse sítio arqueológico. Aí é uma lavoura de milho, uma pequena rocinha de milho sobre a terra preta, que é a herança cultural desses povos originários, uma herança cultural. E à frente, em primeiro plano, o material arqueológico. E é claro que tudo isso, todas essas formas de manifestação, ela vem com a educação agroecológica, com a educação patrimonial, onde nós conseguimos mostrar de forma prática o que há dentro desse solo preto, mesmo que seja dentro da floresta. Então os arqueólogos conduzem as crianças indígenas, caboclas, afro-brasileiras, as crianças negras, eles conduzem através de escolas do campo, através da educação do campo até esses sítios arqueológicos e contam toda a história do povoamento dos povos do campo através desses sítios arqueológicos, mostrando a variação da tonalidade do solo, as urnas funerárias que se encontram nesse solo, e aí as crianças conseguem ter uma ideia de pertencimento, de ancestralidade, uma relação direta com a terra. Aqui um exemplo típico, isso é da Serra Catarinense, isso é em São José do Cerrito, onde nós identificamos, o padre Schmitz, que fez a escavação, identificamos estruturas escavadas no solo, estruturas inclusive pré-coloniais, muito antigas, de crematórios. Então isso seria um crematório em cima de um montículo também, da estrutura G, onde dá para se observar nitidamente a modificação do solo. Aqui, ó, bem abaulado, ó, a modificação do solo. Ou seja, esses engenheiros do Planalto, que viviam antes da conquista, da invasão portuguesa, eles manipulavam o solo de uma maneira para fazer seus crematórios, os seus sepultamentos, e a partir daí essa terra acabava se tornando viva, fértil. Por isso toda a luta indígena, do movimento indígena, para a preservação das matas, da natureza e do solo. Justamente porque o solo é vida e do solo dependemos. Aqui um outro exemplo nosso de escavação, bem atrás de mim, aqui nas minhas costas, dá para ver a camada estéreo. Aí em cima da casa semissubterrânea, o solo bastante orgânico. É comum
os profissionais da arqueologia escavarem até os limites mais profundos, onde se encontra esse solo, um solo que tenha uma estrutura estratigráfica preservada, justamente para entender que foi até ali a ocupação humana e que abaixo disso não há mais ocupação. Inclusive passando até por períodos anteriores ao Pleistoceno, onde o ser humano acabou não ocupando. Aqui uma escavação em Rio Grande, uma residência também de agricultura familiar, do seu Oscar Abreu, onde o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro escavou 3 sepultamentos, na verdade, e dá para observar o plantio de abóboras, ó, sobre os sepultamentos, e a terra bastante preta, bem orgânica. Mas o que eu quero que vocês observem com isso é que a agricultura familiar, o pequeno agricultor que planta sua abóbora sobre o sítio arqueológico, ele destrói muito pouco ou quase nada o sítio arqueológico. Tanto é que vocês conseguem observar os sepultamentos em decúbito dorsal, ou seja, deitado, preservado. Se fosse uma agricultura de maquinário pesado, esses sepultamentos já teriam sido todos remexidos, já teriam sido todos destruídos. Então, na agricultura familiar, nós temos essa vantagem, claro, de reaproveitamento dessa terra preta para plantio das abóboras, para plantio das curcubitáceas, e do milho e outras culturas sobre o sítio arqueológico, sem destruí-lo tanto. Claro que a influência das raízes, ramificações, causa alguma alteração no sítio arqueológico, mas é bem menor na agricultura familiar do que, por exemplo, no latifúndio. No agronegócio não há nenhuma chance de sobrevivência do sítio arqueológico. E a terra preta ela é rapidamente esgotada e exaurida, ao contrário da agricultura familiar, onde a própria decomposição do substrato da vegetação superior retroalimenta a matéria orgânica desse solo. E isso é observado cuidadosamente na profissão para que o próprio arqueólogo entenda a estrutura do sítio arqueológico e saiba que essa terra preta é um patrimônio da humanidade, que esse sítio arqueológico é um patrimônio de todos nós, porque revela a história da nossa formação étnica, da nossa formação histórica brasileira, dos condicionantes que nos trouxeram a nossa identidade cultural brasileira, formada por indígenas, negros e europeus. Mas é um patrimônio pertencente aos povoadores pré-coloniais, digamos assim, antes da conquista europeia. Esse mérito é deles, foram eles que produziram e constituíram a grande parte dos solos de terra preta no Brasil. Isso é uma consciência ambiental que esses povos indígenas tinham e têm até hoje, de produzir matéria orgânica, ou seja, um modo de vida em equilíbrio com o ambiente, com a ecologia, e desses solos de terra preta hoje se encontram as florestas mais viçosas, mais preservadas, e a horticultura de agricultura familiar com maior níveis de nutrientes. Aqui em Minas Gerais, uma escavação do professor Leandro Xavier, onde também é próximo ao rio, o rio fica lá atrás, mas observem que já logo na superfície a quantidade de cerâmica arqueológica numa área de plantio de soja. Essa cerâmica ela já está toda dispersa pelo arado, ela está toda remexida pelo arado. Observem que ela não tem como naquelas fotos anteriores da Amazônia, ela não tem digamos assim, uma distribuição humana. Ela está revirada, ela está mexida justamente por causa do vai e vem do disco do arado na lavoura de soja. Bom, pessoal, o que nós precisamos entender é que esse nosso discurso é um discurso lógico, para que possamos entender a formação, o processo formativo das terras pretas e que possamos respeitá-lo e entendê-lo para que possamos fazer novas agroflorestas ou sistemas agroflorestais ou agroprodutivos baseado num solo antropogênico equilibrado com o ambiente, para que não se destrua nem os sítios arqueológicos e nem as florestas nativas, secundárias ou antrópicas. E essa, na verdade, é uma posição militante, porque se sabe que o solo orgânico, o solo preto, ele é vivo. Ele é orgânico, ele é vida. Ele é fonte de vida e fonte de nutrientes.
Então isso é importantíssimo para o nosso conhecimento. Sugiro a leitura daqueles livros que mostrei para vocês, mas é importante ir a campo e perceber que grande parte dos agricultores conhecem terra preta e que nos seus territórios eles já tiveram acesso com essa terra preta e com as panelas indígenas, com os artefatos indígenas. Então esse diálogo entre a agroecologia e a arqueologia e a formação das terras pretas pode nos ajudar muito a compreender a agrofloresta e a retomar territórios de povoamento indígena muito antigos, para que neles surjam e refloresçam novas florestas para a produção de novos solos antropogênicos, para que nós conseguimos fortalecer esse link da nossa posição cosmocêntrica, cosmogênica no universo e no planeta Terra, saneando os problemas ambientais tão comuns que temos visto hoje e impedindo o avanço do agronegócio sobre os sítios arqueológicos. Era isso, pessoal, por enquanto. Muito obrigado. Um abraço a todos.